Paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na introdução à Bíblia e essa é a terceira parte da aula dupla 6, que é a aula 11 e 12. Na verdade, então, é a terceira parte da aula 11, nós estamos a terminar a aula 11. Nós falamos dos aspectos literários, né, nas duas primeiras partes, e agora nós vamos abordar, estudar, né, o aspecto da revelação de Deus de forma escrita, considerando a doutrina da Bíblia ou a bibliologia. Então nós vamos entrar bem dentro da bibliologia, entrando na questão dos fundamentos lógicos da veracidade da Bíblia como a palavra de Deus. Então vamos ver fundamentos lógicos da Bíblia como a palavra de Deus. Vocês vão verificar agora alguns aspectos que nós vamos abordar. O primeiro, inclusive, essa parte toda nós vamos abordar esse aspecto. E eu já havia falado que nós íamos falar sobre a inspiração, mas nós vamos falar outros também. E eu queria que você guardasse esses três aspectos que nós vamos abordar daqui para frente nessa aula dupla. Então, a inspiração, que é a preservação da revelação escrita, a inerrância, que é a credibilidade da revelação escrita, e a autoridade, que é o poder da revelação escrita. Guarde esses três, isso você deve saber de cor, se possível, né? Que são aspectos da bibliologia. Começando com a inspiração. Apocalipse 22, 18 fala: Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. 22, 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus lhe tirará sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. Então aqui nós estamos entrando num ambiente de que é a palavra de Deus. Nós já falamos, já discutimos todos os aspectos da grande discussão que a Bíblia teve para estabelecer o cânon com os 66 livros. Então já está acertado isso. A Bíblia nós cremos, nós temos já fundamentos apresentados nas aulas anteriores para ter a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e são os 66 livros. Então o livro de Apocalipse é o último livro a ser escrito e nele tem essa abordagem final que é feita pelo próprio Jesus, né? Quando ele fala com João e aí ele fala, olha, não acrescenta e não tira. O quê? Os livros da profecia. Que profecia é essa de Apocalipse? Sim, mas não é só dele. Porque, na verdade, é uma abordagem para toda a verdade revelada em Apocalipse, que inclui toda a Bíblia. Bom, aí nós entramos na inspiração da Bíblia, que são as Escrituras. Paulo fala em 2 Timóteo 3,15, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pelo que há em Cristo Jesus. E isso envolvia a Torá e os profetas, ou a lei e os profetas, né? Mas também é auferido, claro, ao Novo Testamento, porque está no Novo Testamento. A inspiração da Bíblia e o Novo Testamento. Bom, Jesus confirmou o Velho e o Novo. Foi dado pelos apóstolos de Jesus, ou as pessoas confirmadas pelos apóstolos. E Jesus deu autoridade para eles, para isso. Jesus sempre é o centro, né, da autoridade da Bíblia. A igreja também confirmou até o ano 200 apenas os livros que já eram considerados como inspirados junto com o Velho Testamento. A inspiração da Bíblia, nós temos um texto base, que está em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então aqui é a base da primeira proposta lógica, né, acerca da Bíblia. É que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada vem da ideia de inspirar, que é a ideia de respirar, né? Nós respiramos, então nós inspiramos e expiramos, né? Essa é a ideia de né? Você faz assim com o seu nariz, né? Puxa o ar aí. Você está inspirando. Quando você faz, você está
expirando, né? Isso é o processo de respirar o ar, né, para a gente sobreviver. Mas essa inspiração é uma ideia natural, né, da inspiração. Então eu puxo o ar para dentro de mim, né? Então a mesma coisa, os escritores, eles inspiraram quem? O Espírito Santo, que é o ruá ou o pneuma, né? É o espírito, que é o vento, né? Que é Deus. Eles receberam neles, mesmo que seja provisório ou seja apenas durante um pequeno período, para eles escreverem por períodos, né? Para que eles estivessem escrevendo. A inspiração, então, é receber o ar que dá a vida. Como eu falei, espírito é ruá, vento, pneuma, no hebraico, e no grego é pneuma, né? No grego. No hebraico é ruá. O Espírito Santo inspirou homens, mas a escrita segue um padrão antrópico, né? É um homem escrevendo para homens. Então, Deus inspirou e deu, então, a habilidade para se escolher as palavras certas, as histórias certas, o que tinha que ser falado, né? Os assuntos que deveriam ser abordados, necessários para construir esse livro, que é um livro único, harmonioso, que é a Bíblia Sagrada. Nós vemos ainda em 2 Pedro 1,21, o texto que também sobre a inspiração, que fala, porque a profecia nunca, que a profecia é Deus falando, é a palavra de Deus, né? Então a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram. Veja, inspirados pelo Espírito Santo, né? Mais uma palavra, junto com a de Timóteo, né, que nos revela essa proposta da inspiração do Espírito Santo. Veja, inspirados pelo Espírito Santo. A palavra grega original é theopneumatos, que literalmente é sopro de Deus, né? Que foi traduzido, então, inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos algumas teorias sobre inspiração que nós queremos falar com vocês. Elas estão aí na apostila base suas, né? Mas vamos ver elas. A teoria da inspiração natural é a ideia de que Deus deu um dom natural para o escritor e aí ele escreveu, certo? A segunda teoria é a teoria da inspiração comum. É uma unção como a de pregadores. Então, no caso, quando eles foram escrever, naquele momento eles receberam uma inspiração e aí eles então escreveram. Aqui a gente pode entrar um pouco numa abordagem diminuindo, né, o poder da inspiração, como se fosse como de qualquer pregador, principalmente o caso da teologia liberal que quer falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Mas é uma proposta. A terceira é a inspiração parcial, né, que a Bíblia contém a palavra de Deus, somente são partes. Isso é do conceito liberal e nós somos reformados, pentecostais, rejeitamos essas propostas. Basicamente todas essas três propostas. E tem a teoria do ditado verbal. Somente as palavras foram inspiradas. E os autores, assim como as situações históricas, não eram. Esse é um conceito reformador do ditado verbal, né? Esse não é o conceito, apesar de ser um conceito reformado, não é o conceito geral dos pentecostais, tá? Porque os pentecostais eles seguem basicamente um conceito que também é reformado, mas que é a teoria da inspiração total, que é os autores, palavras, situações históricas, tudo foi inspirado por Deus. Nós entramos aí no mundo pentecostal, né? Porque para um pentecostal normalmente olha a Bíblia e vê nela tudo, até palavra, figura, tudo é inspirado pelo Espírito Santo e se torna a Bíblia, né? Até o conceito histórico, né? Até mesmo ambiente mesmo de letras, de números, né? Mas com muito cuidado, né? A gente vê algumas pessoas entrando em exageros. Por exemplo, teve um pregador na internet que disse que o nome de Jesus é os 5 ministérios, porque Jesus são 5 letras. Mas veja, em hebraico, na Bíblia, ou em grego, Jesus, que é Yehoshua ou Yesu, né, não tem 5 letras. Né? Então, não pode ser isso
a simbologia de 5 como o nome de Jesus. Então, a pessoa tem que considerar a realidade real, né? E não ficar inventando, porque tem uns que começam a inventar mesmo, umas coisas loucas, né? De tradução, de revelação. Outra forma de dividir os conceitos é apresentado pelo nosso livro-texto, né? Que é o conceito liberal. A Bíblia contém a palavra de Deus. O conceito neo-ortodoxo, que a Bíblia se converte na palavra de Deus a partir do momento em que Deus torna ela viva em nós. Dentro do conceito neoliberal, nós temos Barth, que diz que a palavra de Deus se converte quando existe uma relação pessoal, e o Bultmann e o Niebuhr, que dizem que a palavra de Deus converte um mito, né, o conceito de mitológico, que não precisa de ser a verdade quando Deus necessita usar essa palavra. E o conceito conservador é que a Bíblia é a palavra de Deus. Nesse aspecto, nós, pentecostais, somos conservadores, né? Nem somos liberais, na verdade, nem neo-ortodoxos, apesar de que muitos dos tradicionais são neo-ortodoxos. Nós temos a teoria do conservador, né, com algumas divisões, como a teoria do ditado verbal, somente as palavras foram inspiradas e os autores, assim como as situações históricas, não eram, e o conceito inspirado, o pensamento é inspirado, não as palavras. E o terceiro ponto é a teoria verbal e inspiração plena, que são as palavras, o pensamento, tudo é inspirado. A maioria de nós pentecostais entramos dentro de uma teoria conservadora, na teoria verbal de inspiração plena. Mas existem alguns que têm conceitos um pouco diferentes. Tá aí eles, cabe a vocês depois dar uma parada e uma lida. Em geral, a teoria da inspiração total, os autores com pensamentos, palavra, língua, contexto histórico, tudo foi inspirado por Deus. É o que, inclusive, tem dominado a maioria do meio evangélico, né? Então, nós falamos aí sobre a inspiração, que é a preservação da revelação escrita. Vamos falar agora, nas próximas partes, sobre a inerrância, que é a credibilidade da revelação escrita. E depois vamos falar sobre a autoridade, que é o poder da palavra escrita. Então, tá aí esses 3 aspectos. Nós estamos entrando mesmo dentro da doutrina da Bíblia, né? Que é a bibliologia. E esses 3 aspectos você deve sempre considerar quando você está considerando a Bíblia. A inspiração, a inerrância e a autoridade. Ou seja, a preservação, que é por meio da inspiração, a inerrância, que é a credibilidade, nós vamos ver o que é, e a autoridade, que é o poder da revelação escrita. Com isso, então, nós terminamos essa parte e vamos seguir para frente. Se você tiver alguma dúvida, por favor, volte atrás, olhe as teses, né, sobre inspiração. É importante que você conheça cada uma delas, inclusive elas podem ser exigidas em prova, né? Então você precisa de saber esses aspectos, isso é fundamental você saber acerca das teorias, né, da inspiração, ok? Com os nomes, né, e com a explicação, é claro, você tem que saber o que é, não é só saber o nome, saber entender o que é. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia. Eu espero que vocês, alunos da Logos, estejam aproveitando de cada uma dessas avas e estejam crescendo, né? Aprendendo mais e, quem sabe, e com certeza é esse nosso objetivo, aplicando isso no ensino da sua igreja. Porque às vezes você deixa o membro da sua igreja sem esse conhecimento, né? E ele pode ser enganado por qualquer um, achando que a Bíblia não é a palavra de Deus ou que a Bíblia contém a palavra de Deus. Deus abençoe então e sejam felizes, né? Mas façam alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.